Pensa numa cidade que foi, assim, completamente apagada do mapa, aniquilada mesmo, e que, contra tudo e todos, renasceu das próprias cinzas, literalmente. Isso não é ficção, não. É a história real de Varsóvia, a capital da Polônia. Antes da guerra, Varsóvia era um sonho, sabe? Era chamada de Paris do Norte, e com razão. As ruas eram cheias de palácios, teatros, cafés super elegantes. Era o coração pulsante da cultura polonesa, uma verdadeira joia da Europa. Só que essa beleza toda foi praticamente varrida do mapa. Guarda bem esse número, 85%. Foi essa porcentagem de Varsóvia que virou pó, virou ruína. Como isso aconteceu? E mais importante, como é que uma cidade sobrevive a um negócio desses? Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Bom, para a gente entender a dimensão da reconstrução, primeiro a gente precisa ver o que foi construído antes de ser perdido. A história de Varsóvia, claro, começa muito antes dessa tragédia toda. Tudo começou bem pequeno, como um vilarejo de pescadores lá no século XIII. Mas aí a coisa foi crescendo, crescendo, até que, em 1569, a decisão de torná-la a capital da Polônia mudou tudo. E no comecinho do século XX, Varsóvia já era uma metrópole gigante e cheia de vida, com mais de 1 milhão de pessoas morando lá. E então, a história toma um rumo muito, mas muito sombrio. A Segunda Guerra Mundial não só parou esse crescimento, ela tentou apagar a cidade da existência. A destruição não foi um acidente de guerra. Foi um plano cruel e metódico. Começou com os bombardeios em 1939. Depois, em 1943, veio a heróica e trágica Revolta do Gueto, que terminou com a aniquilação total dele. E em 1944, num ato de coragem desesperada, teve a Revolta de Varsóvia. A luta durou 63 dias. A vingança foi brutal. A ordem era para destruir a cidade inteira, prédio por prédio. E aqui a gente vê a escala da perda humana. E os números são de arrepiar. De 1.300.000 pessoas antes da guerra, sobraram pouco mais de 400.000 em 1945. A cidade não perdeu só os prédios, ela perdeu 2/3 da sua gente. Mas é exatamente aqui que a história de Varsóvia se transforma numa das narrativas de resiliência mais incríveis que existem. Da destruição total, veio um renascimento que ninguém imaginava ser possível. E é por isso que ela ganhou esse apelido Cidade Fênix. E não é só uma metáfora bonita, não. É a descrição perfeita do que aconteceu. Varsóvia, de fato, renasceu das próprias cinzas, talvez até mais forte e vibrante do que antes. Essa garra, essa determinação, está cravada até no lema oficial da cidade, Semper Invicta. Em latim, isso quer dizer sempre invicta. É um espírito que se recusou a ser derrotado, mesmo quando tudo ao redor era só destruição. A reconstrução foi tão impressionante, tão única, que a Unesco a reconheceu como Patrimônio da Humanidade. E o detalhe mais legal é que não foi pela idade dos prédios, e sim pelo ato de recriar o passado, tijolo por tijolo, como um símbolo de sobrevivência. É um caso único na história do mundo. Certo, então como é que essa cidade renascida se parece hoje em dia? Vamos dar um pulo para o presente e ver o que aconteceu. Hoje, Varsóvia pulsa com uma energia incrível. É um dos centros financeiros e culturais mais dinâmicos da Europa, cheia de arranha-céus, startups, arte de vanguarda, sede de agências europeias importantes como a Frontex. A cidade não só se reergueu, como virou uma líder. E o mais impressionante, Varsóvia não se contentou em apenas reconstruir o passado. Ela construiu um futuro econômico muito poderoso. Com um PIB per capita bem acima da média europeia, a cidade é a prova de que a reconstrução não foi só sobre tijolos, mas sobre criar uma base sólida para a prosperidade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. O que realmente define a alma de uma cidade? São os prédios originais ou é o espírito invencível do seu povo? A história de Varsóvia, com certeza, nos dá uma resposta bem poderosa para isso.